Amém. Glória a Deus. Nós vamos, queridos, quando o Senhor compartilha conosco uma palavra no nosso espírito, assim como aquela mulher disse que quando Jesus foi beber água naquele poço, e ela falou assim para Jesus, falou assim: olha, porventura o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que ele mesmo furou e ele bebeu e deu aos seus servos, ao seu gado, e nós bebemos desse poço até hoje. A palavra de Deus, ela, primeiramente, antes de nós compartilharmos, eu acredito que eu posso dizer isso por todos os pastores e as pessoas que ministram aqui. A palavra de Deus, quando nós compartilhamos com vocês, é algo que primeiramente atingiu o nosso coração, primeiramente atingiu a nossa vida. E tem uma palavra que já há algum tempo o Senhor tem falado comigo, e ela tem sido, eu não vou dizer para você um norte, mas no sentido assim, ela tem sido um conforto no meu dia a dia e nos momentos que nós passamos por situações difíceis aqui nessa terra. A Bíblia diz assim, que nós iríamos viver tempos difíceis. A Bíblia diz que o sol, ele nasce para todos, a chuva vem para todos, a tempestade muitas vezes vem para todos, ou seja, nós estaríamos vivendo tempos difíceis aqui nessa terra. E nós, particularmente, não fomos preparados e nós não fomos treinados para lidar com situações difíceis. Eu costumo dizer que no casamento, por exemplo, a maioria de nós não fomos preparados e treinados para lidar com situações difíceis do casamento. A gente, quando casa, a gente só olha aquela coisa boa do convívio a dois, né? Os mais jovens ficam pensando naquilo, né? Que tal. Outros já ficam pensando, não, eu vou ter a minha casinha, daqui a pouco eu vou ter os meus filhos, e vou ter isso, e eu e minha mulher, nós vamos ser felizes para sempre. E nunca vai ter problema, e nunca vai ter discussão, e nunca vai ter crise. E por acharmos lá no nosso consciente que as situações difíceis não viriam, a gente não se prepara. E essa falta de preparo, ela gera uma instabilidade emocional, espiritual na nossa vida, no dia a dia, quando nós nos deparamos diante desses quadros. Então essa palavra que eu quero compartilhar com vocês, Deus falou muito comigo, ela tem sido assim, naqueles momentos eu sempre me lembro dela. Eu já ministrei aqui talvez, pelo menos umas 2 vezes, ou umas 3 vezes, ao longo dos anos passados. É uma palavra que o Senhor já me deu há bastante tempo já, e eu já ministrei algumas vezes, e eu senti no meu espírito de repartir ela com você nessa manhã, porque vai te ajudar na sua caminhada também. Abra a sua Bíblia comigo aí, se você tem a sua Bíblia, no livro do profeta Daniel, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1. Uma história que todos sabem aqui, desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados em uma fornalha de fogo ardente. Mas eu quero destrinchar um pouquinho esse texto aqui com vocês, para vocês poderem entender um pouco ele. Vamos voltar no capítulo 2, volta no capítulo 2, no versículo 49, que é o último versículo do capítulo 2, e eu quero ler ele com vocês, tá? Diz assim: a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Daniel era amigo desses 3 jovens, chamados, que foi dado o nome deles ali no reino da Babilônia, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não eram os nomes originais dele. E esses 3 jovens, eles foram constituídos em cargos importantes no reino.
Eu acredito que quando eles receberam a notícia de que eles haviam sido promovidos, que agora eles iam ocupar um determinado cargo, eles ficaram muito felizes. E provavelmente esse cargo trazia algumas regalias, trazia alguns privilégios, trazia algumas posições, porque eles ocupavam um cargo importante no governo. E provavelmente isso também trazia um salário razoável ou um salário melhor do que eles tinham anteriormente. Tudo isso é muito bom. Isso fala do quê? Isso fala de bênçãos, isso fala de prosperidade, isso fala de crescimento, isso fala de progresso, e todos nós queremos e gostamos disso, amém? Amém? Quem quer ser promovido lá na sua empresa onde você trabalha? Quem quer? Todo mundo quer. Quem quer receber a notícia assim do RH, fala assim: olha, nós decidimos agora pelos seus trabalhos, pelo que você tem prestado aqui na empresa, nós vamos aumentar o seu salário em 30%. Quem vai ficar feliz, diga glória a Deus. Oxe, já pensou que maravilha? 30% a mais ali no seu salário, ali nos seus rendimentos. Meu Deus, que maravilha, ótimo. E aqueles jovens foram por indicação de Daniel, né? Daniel falou a pedido de Daniel, o rei constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia. Maravilha. E aqui não fala entre o capítulo 2, versículo 49 e o capítulo 3, versículo 1, não dá para se saber quanto tempo se passou. Ou seja, ser abençoado por Deus, prosperar, crescer, desenvolver um bom trabalho. Eu acredito, irmãos, que esses jovens, a Bíblia fala que pela sua fé, pela sua postura, eles se destacavam. Tem gente também que quer se destacar na empresa, que quer se destacar onde ele trabalha, mas ele também só chega atrasado, só faz aquilo que pede para ele, né? Se ele está passando ali no chão e ele vê um cesto virado, ele passa de largo e não percebe. Por quê? Porque na cabeça dele, eu não sou da equipe de limpeza. Não, querido. Você está ali, tem um cesto jogado, virado no chão, vai lá, levanta. Tem papel caído no chão, pega e joga no lixo. Tem uma luz acesa dentro de uma sala, vai lá e apaga. Você está vendo alguma coisa errada? Vai lá e conserta. Não é porque não é da sua área. Então tem gente que ela também não faz por merecer, e fica falando: Deus, eu quero prosperar aqui. Você não vai prosperar se você não fizer. E esses jovens fizeram por merecer, fizeram por merecimento, tiveram um papel que os levou a essa condição. E a Bíblia, como eu disse, não fala quanto tempo se passou ali. Mas aqui no capítulo 3, agora sim, capítulo 3, versículo 1 em diante, se você tiver a sua Bíblia, vamos acompanhar. O texto é um pouquinho longo, mas eu quero ler para você que possa entender a história. Aqui o rei Nabucodonosor, que era uma das nações, praticamente a nação mais poderosa da terra naquela época, né? Ele decidiu, por causa da sua grandeza, por causa da sua glória, por causa do seu esplendor, ele decidiu fazer uma estátua em sua homenagem. Capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-o no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então Nabucodonosor fez uma estátua de ouro muito grande e convidou todas as pessoas de cargos mais importantes. Você vê ali que não estava a turma de outros departamentos, eram os governadores, eram os prefeitos, sátrapas, os administradores, os tesoureiros. Fez uma reunião com as pessoas de alto escalão do governo.
Aqui não era governo estadual nem municipal. Aqui seria, comparando a nós, uma reunião do governo federal. Então chama-se os prefeitos, chama-se os governadores, chamou os juízes, chamou as pessoas de alto cargo para a consagração da sua imagem. Fique imaginando você aqui. Você é um funcionário público e o seu líder te chama para uma reunião. E aí você recebe um ofício, uma convocação. Olha, tal dia, em tal lugar, o presidente, o rei, e no caso aqui, vai fazer uma inauguração de uma estátua e está convidando oficialmente você para esse evento. Automaticamente, o que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Você vai, não vai? Sim ou não? Sim, você vai nessa reunião. Ok. Mas dentro de você tem princípios e valores. Nós somos cristãos e como os cristãos nós temos princípios e valores que são intocáveis na nossa vida. Existem coisas que são princípios dentro de nós, são valores dentro de nós que não possuem preço. A sua fé, a sua postura, o seu Deus. Esse tempo atrás eu vi essas entrevistas de rua. Chegaram para um rapaz entrevistando por uma senhora e perguntou assim para ela assim, qual é a sua religião? Ela falou assim, eu sou cristã, eu sou evangélica. Aí o rapaz perguntou para ela assim, se a senhora não fosse evangélica, qual seria uma outra religião que a senhora teria? Ela falou assim, eu não tenho segunda opção. Eu não tenho outro, porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu não teria como te responder, porque eu nunca pensei isso nunca passou pela minha cabeça, porque Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, eu não tenho outro caminho, então eu não tenho um plano B, eu não tenho uma opção B, eu não tenho uma segunda opção. Porque Jesus, Ele não veio aqui estabelecer, ela disse isso para o rapaz, Jesus não veio aqui estabelecer uma religião. Ele veio estabelecer um povo para segui-lo, para seguir os seus princípios. Então existem coisas dentro de nós, irmãos, que não importa onde você está, você não pode negociar princípios e valores. A partir do momento que nós começamos a colocar valor, nós colocamos preço nos nossos princípios e valores, nós estamos numa decadência da nossa fé. Existem coisas no nosso coração, existem princípios e valores que são inegociáveis. Nós não podemos negociar princípios e valores da nossa fé. A nossa fé é inegociável. Os princípios de Cristo são inegociáveis. Não importa onde você esteja, que custe o que custar, que custe o emprego, que custe o salário, que custe a promoção, que custe o que custar, mas você não pode negociar determinados princípios e valores da sua fé. E aqueles jovens foram convidados para uma festa do governo, e eles foram. Porém, irmãos, o que aconteceu ali? Quando eles chegaram ali, não era apenas uma inauguração de uma imagem. Tudo bem, imagina só um palco montado, uma multidão de pessoas do governo, aí vem o arauto do rei, que nos dias de hoje seria aquele mestre de cerimônia que fica chamando, olha, vamos compor a mesa aqui, vamos fazer isso, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo, vamos cantar esse hino, vamos cantar aquela música, apresentar isso aqui. O arauto era o mestre de cerimônia. Dentro não foi dada a programação do que seria feito ali, simplesmente vai ser inaugurada uma imagem do rei Nabucodonosor. Funcionários do governo vieram, todos de alto escalão vieram, ótimo. Eu acredito que eu e você viríamos também, funcionários públicos, recebemos um ofício, estamos ali, tudo bem. Porém, quando eles chegaram ali, olha o que aconteceu. Versículo 4.
Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos e nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que Nabucodonosor se levantou. Opa! Começou a mudar o cenário aqui da reunião. Começou a mudar o cenário da convocação. Às vezes você está num lugar, você está trabalhando, você está na sua família, você está vivendo de uma forma, e daqui a pouco aquele cenário ali começa a mudar. Começam a pedir para você fazer determinadas coisas, começam a colocar diante de você determinadas circunstâncias, que até então você não imaginava que ia acontecer daquela forma. Começam agora a querer mexer em princípios e valores. Do que era apenas uma inauguração de uma imagem, virou um culto de adoração. E aonde essa adoração deveria se prostrar. A Bíblia, irmão, não manda você se prostrar diante de absolutamente nada, a não ser o Senhor. Se você olhar na palavra de Deus, quando o apóstolo João teve a revelação do Apocalipse, o anjo apareceu diante dele, e ele se prostrou diante do anjo. O anjo falou assim: opa, levanta, levanta, você só vai se prostrar diante do Senhor, diante de mim não. A adoração, se prostrar, é um ato de rendição, é um ato de humilhação, de reconhecimento de uma autoridade suprema. E aquilo que era apenas uma reunião virou um culto, aonde nesse culto deveria ter uma adoração, uma rendição. Às vezes você está num lugar, você está trabalhando, você está servindo, se relacionando com pessoas, e de repente esse relacionamento, essas coisas começam a envolver circunstâncias que vão quebrar princípios. Os jovens começam a se apaixonar, começam a se enamorar por alguém, e de repente eles decidem entrar num relacionamento, numa corte, num tempo de oração, e aquilo que é até então ótimo, é maravilhoso, faz parte do processo, mas de repente aquilo vai se tornando, vai criando um volume, aquele relacionamento vai criando umas circunstâncias, que alguém começa a pedir o quê? Um toque. Colocar a mão ali, e um convite para fazer isso, para fazer aquilo. Opa, eu tenho valores, eu tenho princípios. Você está num lugar, no trabalho, na sua empresa, no seu negócio, e de repente chega alguém e fala assim para você: olha, se você fizer isso aqui, ó, se você fizer isso aqui na nota, se você colocar diferente, eu dou isso aqui por fora para você. Opa, eu tenho princípios e eu tenho valores. Se alguém te impulsiona, se alguém te induz a mentir lá no seu trabalho, opa, eu tenho princípios e eu tenho valores aqui dentro de mim, que são inegociáveis. Inegociáveis. Ah, mas eu vou ganhar menos. Que ganhe menos. Ah, eu vou perder meu cargo. Que perca o cargo. Ah, eu vou perder o emprego. Que perca o emprego. Mas não perca a sua fé. Não ponha preço nos teus valores. Não coloque preço nos teus princípios. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas colocam preço no caráter, elas colocam preço nos princípios, elas colocam preço nos valores. Ah, se pagar bem, que mal tem? Não. Aqueles jovens chegaram lá e receberam a notícia de que seria um culto, eles teriam que adorar.
Porque olha o versículo 6, olha a consequência. E o negócio aqui foi pesado, irmãos. Foi pesadíssimo. Qualquer, ele fala, né? Vos prostrar, no versículo 5, finalzinho, vos prostrareis e adorareis. Não é só se prostrar, tem que adorar. Porque com o diabo é assim, tem que adorar. Não é só se render, tem que se humilhar. Mas com Deus não é assim não, irmão. Porque aí ele fala no versículo 6, qualquer que se não prostrar e não adorar, porque eles iam conferir, irmãos. Eles iam conferir na multidão, quem estava, não era só dar uma baixadinha assim, sabe? Não, é se prostrar. Se prostrar significa colocar o rosto no chão. E tem que adorar. Eles iriam conferir se realmente estavam adorando. O que ia acontecer? Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Verso 7. Portanto, todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música se prostraram. Os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem do rei Nabucodonosor que tinham levantado. Foi imediatamente, irmãos. Não deu tempo para pensar, não deu tempo para imaginar, não deu tempo para ligar para ninguém, não deu tempo de pegar conselho. Imagine só, você chega numa reunião e eu fico imaginando na cabeça de quem chegou na reunião, né? Tinha uma fornalha ali do lado, pegando um negócio, pegando fogo. Se somos nós, irmão, se você chega numa festa do governo e de repente você vê uma fornalha, um negócio, na primeira coisa que vem na cabeça da gente depois da inauguração vai ter o quê? Vai ter um churrascão. Oh, maravilha, é hoje que eu me arrebento aqui, só na picanha, né? É hoje que eu me arrebento aqui de comer. Chegaram lá, tio, mas o que tem a ver uma inauguração de uma estátua e uma fornalha, irmão? Estava ali. Porque eu acredito que aqueles que verdadeiramente, se soubessem o que estava ali no script, se soubessem o que estava ali na programação, tivessem recebido, para não se comprometerem, para não serem pegos de surpresa ou vacilarem, faltariam daquela reunião, arrumariam uma desculpa, arrumariam uma circunstância, né? Dava um jeito de ficar doente. Vai, pastor, que jeito que fica doente? Simples, só fazer igual um rapaz fez uma vez aqui em Barretos, aqui, eu já contei essa história aqui, eu achei ela muito engraçada, né? Um gringo veio, aconteceu aqui em Barretos, no frigorífico Minerva aqui, o Ricardo que conta pra gente, que foi daqui da igreja uns anos atrás. Ele trabalhava na diretoria, veio um gringo, se eu não me engano, acho que um francês, pela primeira vez no Brasil, negócio de exportação de carne, né? E ele chegou no Brasil, esse clima aqui, que Barretos, né? Quente e tal, e a primeira coisa que o cara descobriu foi água de coco gelada. Nossa, lá na França, esses países lá na Europa, não tem água de coco, irmão, in natura igual, tem de garrafinha, esse trem artificial ou empacotado, mas ali cortar o coco ali, pôr o canudinho e beber, ele chegou, ficou maravilhado, irmão. Esse cara só bebia água de coco, ficou imaginando, ficou fissurado em água de coco. Depois de um tempo que ele já estava aqui no Brasil, ele já estava habituado um pouquinho com o português, já estava começando a ler um pouquinho e tal, já começava a sair sozinho. Ele resolve um dia ir no supermercado, e ele foi no supermercado e andando no supermercado, passou lá num corredor e viu lá umas garrafinhas escrito leite de coco. Ele já pensou direto na cabeça dele, falou assim: nossa, se a água é boa, imagina o leite. Imagina o leite de coco, o tanto que é bom. E ele foi lá, pegou, encheu o carrinho de leite de coco, chegou na casa dele, chegou lá onde ele estava hospedado lá, pôs tudo na geladeira. A hora que o negócio ficou bem geladinho, irmão, só foi abrindo as garrafinhas de leite de coco, pondo no copo e mandou leite de coco, puro. Quase pôs estômago, intestino fino, intestino grosso e tudo mais para fora, irmão. Foi parar no hospital, de tão ruim que ele ficou, bebeu leite
leite de coco purinho, irmão. Na cabeça dele falou assim: nossa, se a água é bom, imagina o leite. Quase morreu de diarreia. Dá para ficar doente. Eu, num caso desse, eu dava um jeito de beber um leite de coco, irmão. Eu falava: faltei. Só para não correr o risco de ir lá na reunião. Não quero adorar aquela imagem, então eu vou faltar. Como cristão, não vou mentir, né? Então a gente dá um jeito de ficar doente ali e não vai na reunião. E faltava, mas não estava no script. Não estava no script adorar uma imagem. E eles foram tomados de surpresa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por isso que é importante você manter o seu relacionamento e a sua vida com Deus. Porque nós não sabemos a hora que as circunstâncias vão acontecer. Lembra da passagem em Mateus capítulo 25 das virgens, das nécias, das prudentes? Umas estavam preparadas e outras não. O noivo chegou à meia-noite, a trombeta tocou, e a hora que elas foram ver, não tinha azeite na lâmpada. E elas foram desesperadamente procurar azeite, e quando elas voltaram, a porta já tinha fechado. O que isso nos ensina, irmãos? Que nós precisamos estar preparados espiritualmente para as circunstâncias. Muitas vezes nós caímos, nós cedemos, não conseguimos diante das pressões. Por quê? Porque nós não estamos preparados espiritualmente, não estamos preparados para aquele problema. Às vezes no nosso físico, nós falamos assim: nossa, eu peguei um resfriado, eu peguei uma gripe brava, forte. Não é o vírus que era forte, não era o resfriado que foi forte, era o seu corpo que estava fraco para aquele tipo de vírus. Porque nós estamos convivendo com as pessoas, são milhares de vírus, milhares. E quando pegam o nosso corpo em uma situação debilitada, eles conseguem vir e se instalar e produzir um mal-estar. Assim também é a nossa fé. Se nós não nos abastecermos constantemente com a oração, com a comunhão com a palavra, com a obediência à palavra de Deus, com o convívio com o corpo de Cristo. Muitas pessoas não dão importância ao congregar, não dão importância ao estar juntos, não dão importância ao estar perto um do outro. Isso é muito importante, irmãos, porque aqui nós somos aquecidos, nós somos abastecidos e somos protegidos. Porque muitas vezes você não vai ter tempo. Glória a Deus pelos discipulados, glória a Deus pelos irmãos, glória a Deus pelas pessoas mais maduras, glória a Deus pelos pastores, pelos líderes, onde nós podemos muitas vezes dar aquele telefonema, mandar aquela mensagem do WhatsApp: eu estou passando por isso, o que eu faço diante dessa circunstância? Ótimo, é saudável, é valoroso fazer isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: vai ter circunstâncias, tem momentos que não dá tempo para a gente pensar. Vai ter momentos, vai ter circunstâncias que não dá tempo de você mandar um WhatsApp sequer. Vai ter momentos que que você pode passar por uma circunstância que você vai ter que decidir naquela hora, naquele momento ali. Não vai dar tempo de ligar para ninguém, não vai dar tempo de mandar mensagem para ninguém, não vai dar tempo de tirar um conselho com ninguém. É na hora. Ou você tem, como diz o ditado, ou tem café no bule, meu irmão, ou não tem. E é aí que nós vamos ver aonde está a nossa fé. É nesses momentos inesperados, é nessas circunstâncias que nos pegam desprevenidos muitas vezes. É quando você está lá dentro de uma sala, na empresa, pode ser tanto homem quanto mulher, mas eu vou falar do lado da mulher porque eu sou homem. E aquela funcionária, aquela pessoa vem, chega para você e dá aquela cantada e fala, se revela, fala assim: o negócio é assim, 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 estou afim de você. E abre a blusa e fala assim: vem, meu filho. E aí? Não dá tempo, meu irmão. Peraí, que eu preciso dar uma ligadinha pro meu discipulador. Pastor do céu, me acorde aqui. Meu irmão, não tem tempo não. É na hora ali, você tem que decidir na hora. Na hora. O pastor Geraldo contou uma experiência engraçada um tempo atrás. Lá em Goiânia, ele estava lá mexendo com uma reforma de uma casa.
E aí ele foi numa loja de material de construção para fazer um orçamento de um piso. E de repente, quando ele chega ali, ele senta na mesa assim, do vendedor, não sabia quem era o vendedor. De repente ele falou assim: pastor Éric do céu, veio, ele contou isso aqui na igreja aqui, veio aquela mulher assim, sabe, aqueles cabelos compridos, loiro, tal, aquele negócio assim, aquela mulher alta, bonita, aqueles airbag duplo assim, dos mais cheios assim, aquela blusa decotada, que parecia tudo. E de repente eu estou lá sentado na mesa, ela chega, coloca os cotovelos assim na mesa, olha nos olhos dele, põe os airbags em cima da mesa e fala assim: por onde nós começamos? E ele falou assim: João 3,16, porque o salário do pecado é a morte. Perdão, João 8,23. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João 8,23. Romanos, isso mesmo, Romanos 8,23. E diz que ele, na hora, ele levantou e saiu, foi ser atendido por um outro cara. Dá tempo de pensar não, meu irmão. Dá tempo de pensar não. Ou você tem, ou você não tem. Ou você é, ou Deus está em você, ou a palavra e a fé está em você, ou vai ceder. Porque depois que deram a notícia, irmãos, falaram assim: quando vocês ouvirem o saltério, a música assim, papapá, ao ouvirem o toque, todo mundo tem que se prostrar e adorar. Na hora, em seguida, o que ele falou, aconteceu. Em seguida, o que ele falou, aconteceu. E não deu tempo. Olha o versículo 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus acusaram os judeus. Quem eram os caldeus? Eram os habitantes da região da Mesopotâmia, Iraque, Síria, Turquia. Será que a rixa desse povo com o judeu é antiga, irmão? Será que esse povo não gosta de judeu, é de hoje? Esse ódio é de hoje? Daquela época lá. Imagine só a cena, irmãos. Deixa eu ver onde é que tem. Deixa eu fazer uma encenação aqui. Onde é que tem 3 homens sentados juntos aí? Deixa eu ver, tem um lugar que tem 3 homens sentados juntos ali? Olha lá, os 3 meninos lá, vamos lá. Diego, Miguel e Bichal. A hora que eu tocar a trombeta, todo mundo senta e vocês 3 ficam em pé. Continuem em pé. Tá bom? Vamos ficar em pé. Nossa, eu ia brincar com o Dieguinho agora aqui, mas não vou brincar não. Eu não vou brincar não, que os negócios hoje os negócios não pode não. Ele é sarado, mas não vou falar não. De um cara que foi pregar e trocou o nome do Sadraque, Mesaque e Abednego. Não vou falar não. Imagina só a cena. Eles falam assim, todo mundo veio para a consagração da imagem. Aí o arauto fala assim: olha, vocês vão ouvir o som da trombeta, tal. E assim que ouvir, todo mundo se prostra, ok? E ele termina de falar e a trombeta, pará! Que é isso aí? Não estava combinado com a minha técnica, isso não, vão de novo. Que é isso, ficou? Peguei os meninos Quando vocês ouvirem o som da trombeta, do saltério, da harpa, todo mundo tem que se prostrar diante da imagem. Aí, irmãos, todo mundo se prostra. E 3 beleza fica de pé. Os 3 bonitinhos ficaram de pé, irmão.
Todo mundo tinha governador, juiz, prefeito, tesoureiro, magistrado, as grandes autoridades, todo mundo se prostra. E 3 jovens que haviam acabado de ser constituídos no governo ficaram de pé, irmãos. No mesmo instante, versículo 8, ora, no mesmo instante, na hora, irmão. E olha que esse povo não tinha internet. Eu fico imaginando se tivesse internet, as câmeras teriam se virado para eles na hora, assim, ó, nos telão, porque provavelmente se fosse nos dias de hoje, ia fazer um evento, põe uns telão de LED e tal, aquela coisa toda, a câmera na hora ia se virar para eles ali. Os caras ficaram em pé, irmãos. E a ficha corrida dos caras vieram. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram: ó rei Nabucodonosor, vive eternamente. Nabucodonosor não tinha percebido, estava lá sentadão com pompa. Eu fico imaginando aquela multidão, né, irmão? Muita gente, reunião do governo inteiro. Imagina um governo inteiro, prefeito de todas as cidades, governador, os juízes de todas, tanta gente que tinha ali. Muita gente, Nabucodonosor nem viu. Talvez os meninos estavam lá de um lado de lá, ou meio para o canto, ou estava no meio, não sei. Estava numa posição que ninguém viu, mas os inimigos viram. Tu, ó rei, baixaste um decreto que todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda música, se prostrariam e adorariam a imagem. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardentes. Há uns homens judeus, olha como é que chegou a ficha dos caras, meu, rápido. Meu Deus! Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Se tivesse CPF e RG, o número do passaporte tinha chegado, irmão. Chegou nacionalidade, aonde eles trabalhavam e qual a função, em que cidade. Rapidinho chegou no meio daquela multidão. Como é que chega uma notícia dessa tão rápida, irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você. Fica de pé aí. Senta não. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo está de olho em você. As pessoas estão de olho lá no seu trabalho, o que você faz. As pessoas estão olhando o que você fala. As pessoas estão olhando o que você vê na internet, no celular. As pessoas estão olhando o que você comenta no grupo de WhatsApp do trabalho. As pessoas estão olhando as reações que você tem diante das piadinhas maldosas, maliciosas e pornográficas. As pessoas estão olhando e te observando. Eu nunca ouvi ninguém tratar uma falha de alguém, um erro de alguém, tocando na religião dele, a não ser de nós que somos os cristãos. Eu nunca vi ninguém falar assim: nossa, fulano é espírita, né? Ele fez isso. Fulano é da religião de ocultismo, de magia negra ou de umbanda, ele fez isso. Fulano é católico, ele fez isso. Fulano é budista, Não, ninguém faz isso, irmãos. Só com a gente. Olha lá, fulano não é crente? Ele não vai na igreja? Lá naquela igreja, na pista, lá daquela igreja, daquele pastor baixinho, gordinho lá. Ele não vai lá na igreja? É isso que ensina lá na igreja a fazer? Deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção. Se você anda pisando na bola lá fora, se você anda dando mau testemunho lá fora, se você anda agindo errado lá no seu trabalho, não fale que é dessa igreja aqui não. Porque aqui nós não te ensinamos a agir assim não. Se o seu testemunho é péssimo lá no seu trabalho, se lá você mexe com as mulheres, se lá você canta as mulheres, se lá você fica mandando piada pornográfica, se lá você fica mentindo e fazendo, não fale que você é dessa igreja aqui não.
Porque nós não ensinamos você a fazer isso. Nós não ensinamos esses princípios e valores aqui não. Mas vieram falar dos 3 rapazes aqui, irmão. O mundo está de olho em você. E aí nós temos uma responsabilidade sobre nós. Há uns homens judeus, verso 12, que tu constituíste sobre os negócios da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram cair. A turma já aumenta, né? Já aumenta, já coloca uma pitada a mais para poder. Não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoraram a imagem de ouro que levantaste, ao fermento. Nabucodonosor não tinha nem visto, irmão, ia passar desapercebido. A hora que todo mundo levantasse, os meninos iam continuar de pé, ia misturar no meio de todo mundo, que era só um período só, que estariam se prostrados. A hora que todo mundo se levantasse, mas tinha uns cagueta. O diabo tem os seus acusadores. E todas as vezes que você se posicionar em fé, o diabo vai vir para te afrontar. Então Nabucodonosor, verso 13, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e os trouxeram perante o rei. Vem cá os 3 meninos, traz aqui os 3 meninos. Vem, obedece. Não é que eles parecem, rapaz? Olha o Bichal com essa carinha de asiático dele. Ô gente, o Bichal está indo embora. Está indo embora próxima sexta-feira. Ele não está entendendo nada que eu estou falando, porque ele é muito feio. Está num CC aqui do meu lado, aqui, que vocês nem imaginam. Estou brincando, gente. A gente abusa quando o cara não fala português, né? Mas foi um prazer ter você com a gente aqui, viu? Uma alegria. Não, isso é um pouquinho você entende, né? Um pouquinho. Glória a Deus. Bichal está indo, ficou 3 meses aqui com a gente. E está indo nessa sexta-feira agora. E os meninos depois vão. A gente vai na quinta-feira fazer uma oração por ele. Mas vai lá. Ó, cuidado. Opa. Cuidado aí. Vem para cá. Aí trouxeram os rapazes lá na frente, irmãos. Verso 14. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem que levantei? É verdade isso? Aí ele continua: agora pois, estai dispostos quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus, falou com letra minúscula aqui, que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor, Deus deu para eles uma segunda chance. Deixa eu dizer uma coisa para você: você vai ser provado na primeira vez. Se você manter firme, Satanás vai vir de novo e vai querer te provar de novo naquela área. Vai te dar uma nova chance de você errar. Porque aqui, como eu disse, pegou pesado, não estava custando. Eu não sei, irmãos, a Bíblia não fala, mas será que no meio daquela multidão só tinham 3? Daniel nesse dia que não estava nessa reunião. Por algum motivo Daniel não estava. Será que só esses 3 aqui que serviam o Deus verdadeiro, irmãos? Será que não tinha mais gente no meio daquela multidão que deve ter pensado assim: porque se Nabucodonosor, se o arauto tivesse falado assim, olha, quem não se prostrar diante da imagem vai perder a promoção, talvez teria ficado mais gente em pé. Tudo bem, eu abro mão da minha promoção. Quem não se prostrar não vai receber o aumento. Eu perco o aumento.
Quem não se prostrar vai perder o emprego. Tá, eu perco o emprego, mas pegou pesado, irmão. Quem não se prostrar vai perder a vida. A vida. Provavelmente, se a punição fosse um pouco menor, mais gente teria ficado em pé. O mundo vai tentar negociar a sua fé. O mundo vai tentar negociar os seus valores. O mundo vai tentar pôr preço nos seus valores, no seu caráter, na sua postura. E o que vai determinar se você vai ficar em pé ou se você vai se prostrar é o seu coração diante de Deus. É o seu coração diante de Deus. É isso que vai determinar. É isso que vai mostrar. E Satanás vai dar uma segunda oportunidade para você ceder. Se você não prostrar, se você não fizer isso, se você não for para a cama comigo, o namorado fala para a namorada: eu vou largar de você. Que largue desse miserável. Ai, pastor, eu amo tanto ele. Que largue dele. Que largue dela. Não ponha preço, não ponha preço nos seus princípios, não ponha preço na sua fé, porque o que o diabo quer fazer é destruir a sua vida. Não use de mentiras. É uma mentirinha, é mentira. Não use de corrupção. É uma coisinha só, é um dinheirinho aqui que eu estou. Não use disso. Não brinque com os seus valores, não brinque com a sua fé. E quando Nabucodonosor fala assim: vocês estão dispostos? Porque se vocês não se... Vou dar mais uma chance para vocês. Porque se vocês não se prostrarem, eu vou jogar vocês naquela fornalha lá. Está vendo? Eu vou jogar vocês naquela fornalha lá. E eu quero ver quem é que vai livrar vocês. Qual é o Deus que vai livrar vocês? Meu irmão, Nabucodonosor não sabia com quem ele estava falando. Ele não sabia diante de quem ele estava. Aqui tinha 3 jovens, irmãos, que podiam muito bem fazer como muita gente fez. Quer saber de uma coisa? Eu não vou passar por tudo isso não. Eu vou dar uma prostradinha. E eu vou adorar. Imagem de Nabucodonosor, eu te adoro, tu és maravilhosa, tu és linda. Eu me rendo a ti, todo louvor, toda glória, toda honra a você, estátua de Nabucodonosor. Pronto, acabou. Levantava e falava assim: Deus, me perdoa, eu fui fraco, eu fraquejei, eu vacilei ali, e me perdoa, Deus. É mais prático fazer isso, né? Ceder para o pecado, ceder para o erro, e depois chega diante de Deus e pede perdão para Deus. Fala assim: Deus me perdoa, eu sou fraco, eu sou homem mesmo, Senhor. Eu tenho minhas fraquezas tal. Aqueles jovens decidiram manter a postura, porque se eles não tivessem mantido a postura, nós não teríamos essa experiência de fé aqui para nos enriquecer. Olha o que os jovens falaram para ele, meu. Agora estava diante de Nabucodonosor. Olha só a cena. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 estavam juntos. Amém? Fala assim: nós estamos juntos nesse negócio. Se não vai morrer junto, nós vamos morrer junto. Yes. Die together. Junto. Sadraque responderam ao rei: Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Olha só a coragem, a fé desses meninos, irmão. Quanto a isso o quê? A última frase que ele falou: eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês. Nabucodonosor, quanto a isso que você falou, qual que é o Deus, eu não tenho nem necessidade de responder, porque nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos a quem nós servimos, nós sabemos a quem nós adoramos, nós não negociamos o nosso Deus. Eu sei que o meu Deus é o Deus, o único Deus, com letra maiúscula. O seu é de letra minúscula, o meu é de letra maiúscula. Eu sei quem é meu Deus. Então isso aí eu não vou nem te responder.
Será que Deus vai me livrar? Não, querido. Você tem que ter certeza com quem você anda. Quando Deus chama Abraão, fala assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não sabia para onde ele ia, mas ele sabia com quem ele andava. Você põe seu filho no carro pequeno e vai sair para fazer uma viagem de férias para a praia ou para algum lugar. Ele não sabe nem para onde ele está indo, irmão. E ele está todo feliz, ele está todo contente. Por quê? Porque ele não sabe para onde ele vai, mas ele sabe com quem ele vai. Ele está indo com o pai dele. Então ele vai seguro, ele vai descansado, e ele vai feliz, e ele vai curtindo a viagem. Agora, se você entra num carro com um estranho, você fica assim: e aí? Onde nós vamos? Onde nós vamos? Às vezes eu pego essa mulher aqui e falo assim: vou te levar, nós vamos passear. Onde nós vamos? Fica tranquilo, você está comigo. Está comigo, está com Deus, eu falo para ela. Aí ela entra e desfruta e curte, porque ela sabe com quem ela está. Nabucodonosor, quanto isso aí, não vou nem te responder. Verso 17: se o nosso Deus, a quem, Deus com letra maiúscula aqui, se o nosso Deus a quem servimos, nós servimos a Deus. Você serve um Deus, amém? Serve ou não serve? Quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses com letra minúscula, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Meu Deus! Que fé! Que é isso que esses meninos tinham dentro deles, irmão? Não era um pregador, não era evangelista, não era profeta, não era nada. Eram funcionários públicos do governo, irmão. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser profeta, você não precisa ser nada, irmão. Você só precisa ser servo do Deus vivo. Servo do Deus vivo. Servo do Deus vivo. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós vamos morrer. Mas saiba de uma coisa: nós não vamos nos prostrar diante da imagem que você fez, e nós não vamos adorar ela. Meu Deus, que venha isso sobre a tua igreja, Senhor, nesses últimos dias, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Preste atenção, daqui para frente está ficando cada vez mais difícil. Vai vir uma glória, vai vir um avivamento sobre a vida da igreja, mas vai vir uma perseguição, vai vir uma pressão. E como diz o narrador lá os homens que assistem lá sabem disso, do UFC, quando tem as primeiras lutas lá que são as mais fracas e depois vem as profissionais, o cara narrador fala assim: vamos separar os homens dos meninos. Está chegando uma hora, irmãos, que Deus está começando a separar os homens dos meninos. Está na hora de ser homem, e ser homem tem a ver com a postura, com o caráter, com a sua fé, com a sua coragem, com a sua intrepidez. Não importa se tem 18, 20 anos, 15 anos. Tem gente de 40 que é menino, e tem gente de 15 que é homem. Por quê? Porque chegou a hora de tomar uma posição. Não importa, se nós tiver que morrer, nós vamos morrer. Se Deus quiser nos livrar, nós vamos livrar. Mas eu não vou ceder a esse mal. Eu não vou ceder a essa pressão. Eu não vou ceder a esse pecado. Eu não vou ceder a essa circunstância. Versículo 19, estou terminando. Então Nabucodonosor se encheu de ira, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Irmãos, o homem endemoniou. Só faltou virar a mão para trás e engrossar a voz. Imagina, 3 meninos, funcionário dele, no meio da multidão, passando no telão, vira e afronta ele, fala assim: nós não vamos prostrar diante da sua imagem, então nós também não vamos adorar os seus deuses. Na frente de todo mundo, irmão, o homem, diz a Bíblia, o aspecto do rosto dele se transtornou.
E ele manda acender a fornalha 7 vezes mais. Ordenou, verso 20, ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéu. Não tirou nem a roupa, irmão, tirou nem chapéu, estava todo mundo bonitinho. Pegou a melhor roupa que tinha lá, a roupinha da Tommy, a camiseta da Tommy, né? A mochila da Louis Vuitton que ele tinha lá. Estava lá, a melhor roupinha que eles estavam lá no dia lá. Do jeito que estava, irmãos. Amarraram os meninos, amarraram eles. Pegaram os caras do exército mais poderoso. Acende esse fogo aí. Põe lenha nesse negócio. Põe lenha nesse negócio. E pegou os meninos, irmão. E levou os 3 meninos embora. E levou os 3 meninos amarrados. Dá conta de pular? Dá? Dá? E o jump? E lançou. Empurrou um. Fica aí. Empurrou o outro. Empurrou o outro. Irmão, o negócio estava tão quente. Olha, fica aí. Não sai da fornalha não. Porque a palavra do rei era urgente. E a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. O trem estava tão quente, irmão, que os soldados que vieram aqui empurrar os meninos, os caras, morreram de chegar na boca do negócio. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: pensa num negócio quente, irmão. Pensa num negócio quente. Chegar na porta, fritou os caras, irmão. De repente, o que acontece? De repente, o que aconteceu? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou o rei e disse: eu porém vejo 4 homens soltos e andando, passeando pelo fogo sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Vem cá, você que está de branquinho ali, vem cá. Você, isso, vem cá, corre aqui. Fica aqui com os meninos. Está torradinho, mas está de branquinho. O rei está lá, irmão. E de repente o rei olha e fala assim: ei, pessoal, vem cá. Fica andando nesse pedacinho aqui, fica passeando aí, olhando para o lado, faz de conta que essas poltronas estão tudo incandescente. Admira, fala um para o outro assim: nossa, que coisa mais linda esse fogo aqui, ó. Olha essa brasa incandescente, olha que coisa linda. O rei Nabucodonosor olhou, irmão, e falou assim: ei, peraí, nós não lançamos 3, nem chegou na porta, né? Porque se chegasse na porta morria. Ficou olhando de longe, falou: eu estou vendo, eles estão passeando dentro da fornalha, o que está acontecendo? E aí olhava assim: tem um 4º homem, e o 4º homem é semelhante a um Deus. Uau! Aí o que eles fazem? Aí chegaram na porta, irmão. Deixa eu correr aqui para nós terminarmos. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, é lógico, um determinado distância, sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus vivo, o mundo vai reconhecer o teu Deus. Eles vão reconhecer, meu irmão, o Deus que você serve. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. O 4º homem desaparece. Você viu que ele se manifesta, irmãos, naqueles momentos que a gente nem imagina. Na verdade, ele sempre está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não há um dia sequer que ele não esteja com você. Ah, pastor, hoje eu estou sozinho. Não, você não está sozinho. Ele nunca te deixa só.
é que tem hora que Ele se deixa revelar até para quem está ao seu redor. O quarto homem não aparece mais e os três sobem. Vem. Saíram da fornalha. Todo mundo ficou impressionado. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, 27, os governadores, os conselheiros do rei, viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro de fogo se passaram. Nem cheiro de fogo se passara sobre eles. Todo mundo chegou perto deles e falou assim: uau, o que chegou na porta morreu. Aí começaram a conferir. Nossa, a pele dele não foi nada, a roupa não queimou nada, o cabelo, olha isso aqui só de chegar perto tinha chamuscado, né? Não aconteceu nada e tal. E cheiraram ele, cheiroso a cabeça do menino, rapaz. Não tinha cheiro de fumaça nos caras, irmão. Não tinha cheiro de fumaça. Uau! Nada queimou, a não ser uma coisa. Uma coisa queimou na fornalha. O que queimou na fornalha? Que jeito que eles foram jogados? Versículo 21, volta aí. Então estes homens foram atados com seus mantos, eles foram amarrados. Qual foi a única coisa que queimou dentro da fornalha, irmãos? As amarras. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã, não esqueça disso. A fornalha, as provações, as tentações, as dificuldades, não é para destruir você. Ai pastor, eu vou ser destruído. Eu estou passando por essa prova, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Minha vida vai acabar. Não, as fornalhas, as provações não são para destruir você, mas é para queimar o que está prendendo você só. É para queimar o que te prende. É para queimar o que está te prendendo. Se você está passando por essa prova, se você está passando por essa situação, saiba que Deus está querendo queimar isso aí que está prendendo você. Deus está querendo arrancar da sua vida isso aí. E eu termino dizendo que Deus, irmãos, se eu fosse dar um título para essa palavra, eu não enfatizei muito esse lado aqui, mas talvez numa outra oportunidade, no outro dia, eu possa enfatizar um pouco mais esse lado. Deus é o Deus. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu ia dar o título: o Deus dá e o Deus na. O teu Deus é o Deus dá, e o teu Deus é o Deus na. O que é isso, pastor? O teu Deus é o Deus que te livra da fornalha, mas Ele também é o Deus que te livra na fornalha. Deus pode te livrar da doença, mas Deus também pode te livrar na doença. Deus não me livrou da Covid, Deus me livrou na Covid. 30 dias de oxigênio. Se você perguntar para mim, Eric, o que é melhor, dar ou na? É claro que é dar. É claro que Deus quer melhor ser livre da tempestade. Mas as maiores experiências, o maior crescimento é fortalecido na. Se esses jovens não tivessem tido essa postura, nós não teríamos essa história para contar aqui, irmãos. Deus é o Deus que te livra das situações contrárias. Deus te livra das situações difíceis, mas Deus é o Deus que te livra na situação difícil também. Ele está com você em todo momento. Ele não te abandona, Ele não te deixa sozinho. Amém? Você crê nisso? Vamos ficar em pé?
Pessoal do louvor, vem para cá. Vamos dar um aplauso a esses 3 meninos valentes aí. Glória a Deus, obrigado, pode se sentar. Deus é o Deus que te livra da fornalha, mas Ele é o Deus que te livra na fornalha também. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de posicionar a sua fé. Não tenha medo de posicionar, ter uma posição. Ai, pastor, mas vai me custar dinheiro. Que custe dinheiro, mas não custe a sua fé. Até quando? Vamos negociar. Não, eu dou uma prostradinha aqui, depois eu peço perdão para Deus. Eu conto uma mentirinha aqui, depois eu peço perdão para Deus. Aí eu faço um negocinho aqui, depois eu peço perdão para Deus. Aí eu faço isso aqui, depois eu peço perdão para Deus. Até quando vamos ficar negociando isso, irmão? Até quando? É por isso que às vezes nós não temos as experiências que nós gostaríamos de ter. É por isso que nós não experimentamos muitas vezes o que nós gostaríamos de experimentar. Até quando eu vou ficar negociando a minha fidelidade com Deus? Até hoje não conseguiu ser dizimista. Aí dá o que quer. Ah não, eu vou dar 50 esse final de semana aqui. Vai lá e dá 50 ali. E acha que está enganando a Deus, dando esmola para Deus. Sabe o que é? Está aqui o princípio de honra, de fidelidade. Mas não, fica negociando com Deus. Aí depois chega o momento da oferta, baixa a cabeça, fica cabisbaixo, sem graça. Até quando vai ficar negociando? Aí depois não sabe porque está desanimado, porque está fraco, porque está sem força. Aí culpa o pastor, culpa a igreja, culpa os irmãos, culpa todo mundo, culpa a mulher. Não, o culpado é você, que não toma uma posição, que não assume uma postura de fé. Não, eu vou ser fiel a Deus, eu vou servir os princípios da palavra de Deus. Seja na área financeira, citei essa área aqui. Até quando vamos ficar negociando a nossa fé, negociando a nossa posição? Ah, lá na empresa eu não posso falar muito não, porque lá meu patrão me manda eu mentir, e se eu não mentir ele manda embora. Que manda embora, irmão? Deus vai abrir. Você acha que Deus vai te abandonar? Porque você obedeceu a palavra dele? Você acha que Deus vai te deixar porque você decidiu obedecer a palavra dele? Você acha que Deus ia abandonar esses meninos, irmãos? Você acha que Deus ia abandonar eles? E se eu dizer uma coisa para você, se eles tivessem morrido, porque Deus, alguns, Daniel lá na frente, no livro de Daniel, Deus livra ele da cova dos leões. Mas depois no Coliseu, lá em Roma, está lá, milhares morreram vivos, sendo devorados, crianças, homens, mulheres sendo devorados pelos leões, e o mundo aplaudindo, as multidões lá no Coliseu aplaudindo. Alguns Deus livrou da cova dos leões, outros Deus permitiu, deixou que os leões os comessem vivos. Agora eu te pergunto, quando eles chegaram lá nas mansões celestiais, como você acha que Deus recebeu eles lá? Como Deus recebeu eles lá? Como um qualquer? Está na hora da gente posicionar a nossa fé, irmãos. Está na hora da gente posicionar a nossa vida. Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vendo tempos difíceis. Estamos vendo tempos difíceis. Vão tentar negociar sua fé, vão tentar colocar preço nos seus valores, vão tentar colocar preço nos seus princípios. Não negocie a sua fé, não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores.